Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para você, telespectadora querida, maravilhosa, mulher empoderada, que sabe dos seus direitos, que tem consciência que nasceu para ser protagonista da tua vida, que sabe e exige respeito, sabe que nasceu para ser amada, portanto exige respeito, né? Assim, bom dia para você, esse homem telespectador alto nível da TVI, um homem que trata bem sua esposa, suas filhas, suas colegas de trabalho, suas vizinhas, aquele homem que se passa na rua, tá vendo a mulher pedindo socorro, precisando de socorro, vai se mobilizar, vai chamar a polícia, vai estender a mão, né? Assim, aquele homem que no ambiente de trabalho sabe que no lugar que se ganha o pão, não se come nem se compra carne. Ouça, que história é essa de comprar carne? O ditado é come a carne. Mas é porque tem muito homem que compra carne para depois comer. Ó o conselho gratuito. Tá pegando a senha? Pega a senha, pega a dica. E hoje a gente vai falar do que, Úrsula? Hoje a gente vai falar sobre a pensão alimentícia e o medo da cobrança. Aliás, diga-se de passagem, o medo da cobrança para os dois lados, hein? Para os dois lados. O medo da cobrança não é só para o genitor que está aí devendo pensão e sabe que a qualquer momento pode ser encarcerado, não. Mas antes de falar sobre esse medo aí do genitor, eu quero trazer para vocês uma triste realidade. Tem muitas mulheres nesse país que têm medo de cobrar pensão alimentícia dos seus próprios filhos, com medo de serem mortas. Úrsula, você está viajando. Que isso? Olha, as últimas pesquisas indicam que no ano de 2024 o Brasil foi um país que matou por dia 4 mulheres. 4 mulheres foram vítimas por dia de feminicídio no ano de 2024. Dentre essas mulheres, muitas morreram por causa de pendências de um casamento ou de um relacionamento frustrado, falido, violento, tóxico, abusivo, mas que também envolvia questões atinentes aos filhos menores do ex-casal. Eu não sei se vocês têm acompanhado as redes, mas vira e mexe a gente tem tido notícias e tem veiculado essas notícias nas nossas redes sociais. Aliás, você que não nos segue, segue lá, @adv.ursulamatos. De homens que estão matando suas próprias mulheres e os seus próprios filhos por causa da pensão alimentícia. Aliás, um dos casos nos chocou absurdamente nos últimos 15, 20 dias, em que ele friamente disse: eu tinha que acabar com o problema. E com isso, eu acabei com o problema como? Matando a menininha de 3 aninhos de idade e a sua mãe, ambas asfixiadas. Portanto, tem muita mulher por aí que deixa de cobrar pensão alimentícia e deixa de entrar na justiça para rever ou reivindicar os direitos dos próprios filhos menores por medo de cobrar. Outras, por sua vez, não cobram exatamente por não terem consciência daquilo que efetivamente significam os seus direitos. Aliás, falando sobre isso, a gente fala sobre uma cena bastante emblemática aí que rodou nas redes sociais nas últimas semanas, de uma determinada novela em que uma protagonista, conversando com uma amiga, fala que iria colocar o pai de seu filho na justiça para cobrar a pensão alimentícia. E dentro de 24 horas depois que essa cena foi veiculada, em que pese eu não assisti novela, eu não assisti televisão, mal escuto e vejo, né, programas de telecomunicação no sentido de ser repórter, reportagens, e gosto muito de home health, viu, Barbosa? Adoro aqueles programas de casa, porque eu já lido com o problema todos os dias. Então, resolvi que eu só iria adotar isso na televisão porque estava me fazendo mal. Mas essa cena específica é uma cena de utilidade pública. E dentro de 24 horas que ela foi veiculada, aumentou cerca de 80% a procura de mulheres
nas redes sociais e nos canais oficiais das defensorias públicas do Rio de Janeiro e de São Paulo e, obviamente, no resto do país em que pese não ter tido levantamento. Porque aí depois que foi veiculada a coisa da pensão alimentícia, o que era, né, e a personagem dizendo, não, ele nunca pagou nada e agora eu vou reivindicar os direitos do meu filho, etc. Aliás, produção, essa cena tá pronta? Conta pra mim. Se não tiver, eu dou seguimento aqui, mas se tiver... Ah, é? Não dá para colocar, não? Pronto. Então, deixa eu explicar para vocês o que é a cena. A cena é que a protagonista diz assim, não, eu vou colocar ele no pau, vou reivindicar. Mas, a propósito, o que é a pensão alimentícia? Muita gente acredita que a pensão alimentícia está envolvida, está voltada tão somente para a alimentação da criança. E não é bem assim. Todas as despesas diretas e indiretas que envolvem o menor devem ser calculados ou embutidos no cálculo da pensão alimentícia. Ô, Úrsula, você está falando o quê? E se envolve aluguel da casa? Envolve. Se envolve o condomínio? Envolve. A água, a luz, a internet, o telefone, o transporte? Envolve. E se envolve a educação da criança? Envolve. E as atividades extracurriculares? Futebol, balé, ginástica, jiu-jitsu, alguma arte marcial extra que faz, envolve. Natação, envolve. Todos esses gastos envolvem. Úrsula, eu preciso de uma funcionária na minha casa para me ajudar nas tarefas domésticas e nos cuidados do meu filho, porque eu trabalho um turno, trabalho 2 turnos, enfim, não tenho rede de apoio, preciso. Esse gasto envolve? Claro que envolve. Todos os gastos diretos e indiretos. E por que eu não falei ainda da questão da feira, do frigorífico, do sacolão, do vestuário e do sapato? Para você entender que pensão alimentícia não se resume a essas despesas. Pensão alimentícia vai muito além. Agora, claro que também envolve essas despesas básicas, né? Que proporcionam um sustento digno da criança. E mais do que isso, os tribunais superiores estão entendendo que o trabalho invisível da maternidade, da mãe, também precisa ser contabilizado quando da fixação da pensão alimentícia dos filhos menores. Úrsula, viajei demais agora. Olha só. Quem é que leva e busca da escola? Majoritariamente. Quem é que leva e busca para as atividades extracurriculares? Quem é que leva no médico, no pediatra, na emergência, no dentista? Quem é que leva? A mãe, gente. Majoritariamente é a mãe. Uma mãe que fica por conta ou à mercê da agenda do filho, de manhã, de tarde, de noite, tem condição de desenvolver ou de performar, de protagonizar profissionalmente, né? Como esse genitor que nada faz? Claro que não tem condição. Então, nós precisamos incluir essa dedicação, esse trabalho supostamente invisível no cálculo da pensão alimentícia. Porque muita gente vem para mim e diz assim, não, mas os pais têm que dividir na proporção de 50%. Ó, nanani, não. Na proporção da capacidade financeira de cada um, da real capacidade financeira. E a capacidade financeira, claro, ela é o reflexo das minhas atividades profissionais, né? Seja como autônoma, seja como CLT, enfim, das minhas remunerações líquidas, brutas. Como é que eu vou performar igualmente ao pai, ou tanto quanto uma mulher solteira que não tem filhos, ou uma mulher casada sem filhos, se efetivamente eu tenho 1, 2 crianças para tomar conta e sou a responsável pela dinâmica do dia a dia delas? Não tem a menor condição. Aliás, tem um vídeo, vamos ver se esse a gente pode veicular, em que uma desembargadora, ela dá uma lição nos demais desembargadores que estão compondo um julgamento no Tribunal de Justiça do Norte. Um determinado desembargador disse assim, se for levar em consideração que o pai tem que pagar 25% dos rendimentos brutos dele para um filho autista, esse filho passou a ser um fardo para esse pai. Desse jeito o desembargador falou. Acredite se quiser. E aí essa desembargadora muito antenada, estava na sessão de julgamento, tomou a palavra e desceu o chicote. Dá para passar? Vê aí, produção. Presidente, antes eu só gostaria de lembrar ou de dizer
que é a mãe que cuida dos filhos, é a mãe que fica com eles, e isso é impagável. Uma criança especial dá trabalho, a mãe é advogada, advoga em que horas? A que horas? Como é que pode advogar? Eu concordo. Entende? O paterno, ele pode até arrumar uma despesa, um emprego extra, vender alguma coisa nos quartéis, sabe, se virar, como dizem, fazer diárias, viajar. A materna fica ali cuidando. Esse é o problema da separação. O pai sai de casa, segue a vida dele, vai jogar bola, vai tomar cerveja, vai para o futebol. A materna fica ali rodando ao redor do filho, olhando se o filho está com o nariz escorrendo e precisa de um redoxon, se o filho tem cueca para vestir, tem meia para calçar, tem a escola para ir, quem leva a criança, quem traz a criança, sabe, isso tudo é esquecido. A criança, quem traz a criança, sabe, isso tudo é esquecido e não pode, presidente. Olha, presidente Ricardo, o voto está maravilhoso, é isso mesmo, não pode ser assim. As mulheres são as grandes prejudicadas nas horas das separações, presidente, por causa disso, porque elas ficam com as crianças ali, não conseguem nem refazer a vida muitas vezes. E os homens não. Quando eles seguem, eles já arrumam outra pessoa, que eu não sou contra, ninguém morreu, né? É isso. Precisa que se olhe que do outro lado tem uma criança que não pode trabalhar. Primeiro porque é especial. Segundo porque é criança. Ela depende exclusivamente do pai e da mãe. O pai tem emprego, hora viva, que bom. Porque em muitos dos casos fui juíza de vara de família por muitos anos, como vossas excelências sabem. Em muitos dos casos as crianças ficam à míngua, porque o pai não trabalha. Esse tem emprego? Que maravilha. Vamos lá descontar. Parabéns, presidente Ricardo. Boa! Essa aí nos representou, não foi, mulherada? Fala sério. Ela tava com tudo que tá entalado na nossa garganta e colocou pra fora. Olha, pelo amor de Deus, sobra pra mãe. A sobrecarga materna é uma realidade. O que tem de mãe aí vivendo e sobrevivendo, porque tudo recai sobre ela, né? E os bonitões passaram a ser reprodutores e genitores de redes sociais. Vamos tirar uma foto no final de semana. Aí uma foto que posta, todo mundo, ai, que paizão, que relação maravilhosa. Não sabendo a rede social que aquele pai no dia a dia em nada é a mesma coisa. Não leva, não busca, não se disponibiliza a nada. E aliás, se a mãe não tivesse buscado a justiça para pedir a fixação da pensão alimentícia, dificilmente ele de forma voluntária teria feito. Teria dado alguma coisa, né? Quero deixar claro para vocês que a pensão alimentícia recai sobre toda e qualquer remuneração do genitor, remuneração bruta, ressalvando aí os recolhimentos de INSS e FGTS tão somente. Portanto, recai sim sobre 13º salário, recai sim sobre férias, recai sim sobre horas extras, recai sim sobre toda e qualquer bonificação que resulta em remuneração. E, portanto, ó, se de qualquer sorte não está recaindo, você precisa se movimentar no sentido de pleitear os direitos dos seus filhos. E agora, uma bronca para o Ministério Público, né? A maioria dos casos aí que estão chegando ao nosso conhecimento, inclusive casos em que nós atuamos, às vezes o camarada ganha 20 mil reais. Funcionário de uma faculdade, vamos ver, qual faculdade daqui de Ilhéus? Itabuna, UESC, pronto. Da UESC. O camarada tá ganhando lá 20 mil reais na UESC, 18 mil reais na UESC. E aí o juiz tem a pachorra, a audácia, o assinte de fixar a pensão alimentícia em salários mínimos. Vou fixar 2 salários mínimos para menor. Olha só, o pai recebe uma fortuna. E o juiz está aqui fixando em salários mínimos, não é nem percentual sobre a remuneração. E aí o que está acontecendo no Ministério Público? Dá uma olhadinha aqui, que o negócio está passando o limite. O Ministério Público, que é o fiscal da lei, que tinha que observar essas circunstâncias, para observar também o direito do menor, principalmente porque se o Ministério Público está participando, é para observar se o menor está ou não sofrendo algum tipo de prejuízo naquela ação. Aí o Ministério Público, ao invés de falar sobre a base de fixação daquela pensão alimentícia, espera aí, excelência, não. Por que fixou em salário mínimo se o pai recebe uma alta remuneração
da UESC. A gente está usando a UESC como exemplo aqui dado pelo Barbosinha. Se ele recebe uma alta remuneração, excelência, tem que ser um percentual sobre a remuneração dele. Até porque na hora que esse camarada tiver um 13º, férias, horas extras, bonificações extras, sobre esses valores, precisam recair o percentual. Se você fixa a pensão alimentícia em salários mínimos, você está tirando daquela criança o direito de viver no mesmo patamar de vida do seu pai. E já dizia, e continua dizendo, a Maria Berenice Dias, em que pese as contradições que ela tem soltado aí nos últimos dias, mas já dizia Maria Berenice Dias, os filhos são eternos sócios dos seus pais. Portanto, você está ganhando 20 mil e quer que sua filha estude no colégio público? Faça-me o favor. Você está ganhando 20 mil e quer que sua filha ande com roupas rasgadas? Não tem oportunidade de lazer? Não tem oportunidade de educação, de estudos que você teve ou que você pode proporcionar a ela ou a ele? É um absurdo. E mais do que um absurdo que o judiciário faça no sentido de fixar a pensão alimentícia sobre salários mínimos numa situação como essa, em que o pai é funcionário da UESC, é professor da UESC, né? Já que a gente está se utilizando da UESC como uma proposta de exemplo aqui dado pelo Barbosinha, mais do que o judiciário a fazer isso, mais do que esse absurdo, é o Ministério Público concordar. Faça-me o favor. Você vê promotores de justiça, não somente na primeira instância, mas na segunda instância também, ratificando decisões esdrúxulas, teratológicas, absurdas como essa, né? Se o Ministério Público age como fiscal da lei, tem que garantir todo e qualquer direito legal das crianças. Portanto, quando a mãe entra com um recurso, um agravo de instrumento, se essa foi uma decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios, ou um recurso de apelação, se foi uma sentença de mérito na ação, cabe ao Ministério Público observar essas questões e atuar não é em favor da mãe, não, amigos. É em favor da criança, porque a pensão alimentícia não é favor, é obrigação. Agora, vamos lá? Vamos falar? Vamos trocar em miúdos? Vamos trocar em miúdos, porque até agora a gente só falou do que é pensão alimentícia e do medo que as mães têm tido de buscar os direitos dos filhos por causa desse cenário de horror, de feminicídios, de violências domésticas que se implementou e cresce a cada dia no nosso país. Mas vamos falar agora do medo dos genitores, dos reprodutores? Morrem de medo quando você executa. Porque sabe que uma coisa que funciona nesse país é a prisão por atraso de pensão alimentícia. Amiga, corre atrás da decisão que vai fixar a pensão alimentícia do seu filho ou da sua filha. Porque depois que você tiver essa decisão, se transforma num título executivo. E aí você consegue distribuir uma ação de execução de alimentos, tanto pelo rito da prisão, quanto pelo rito da penhora. Úrsula, o que é isso? Eu não estou sabendo. Ó, o rito da penhora são as últimas pensões alimentícias dos últimos anos, ok? E pelo rito da prisão, as 3 últimas pensões alimentícias em atraso e as que porventura vierem a vencer no curso do processo. Úrsula, quer dizer então que prescreve essas últimas aí dos 2 últimos anos, vai prescrever para a mãe cobrar? Sim. Para a criança, não. Como assim? Quando essa criança atingir a maioridade, ela ainda vai ter um prazo prescricional para distribuir a ação contra o genitor, cobrando toda e qualquer pensão alimentícia atrasada. Pelo rito da penhora, se forem pensões mais antigas, ou pelo rito da prisão, se forem as 3 últimas e as que, porventura, vierem a vencer no curso do processo. Por que eu estou falando isso? Porque contra menor de idade não corre prazo prescricional. Ou, em desfavor do menor de idade, não corre o prazo prescricional. Um caso que chegou ao nosso conhecimento. Uma menina que acabou de completar os 18 anos, aliás, ela completou 20 e poucos anos. 20 anos. Ela estava com 20 anos quando nos procurou
E aí, sabe, meu pai a vida toda, é um alto executivo da Uzi Minas, que é uma multinacional que tem lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ele ganha salários absurdos, mas nunca pagou pensão alimentícia. E eu estava vivendo com doações de parentes, de vizinhos. Minha mãe é auxiliar de serviços gerais em hospitais. E isso quando a gente não se valia de alimentos até do lixão, de roupas do lixo, que minha mãe recolhia, lavava, engomava, né, dentro das condições dela, para que eu pudesse usar, porque eu passava meses sem ter um sapato, meses sem ter uma calça. Olha que absurdo. Um cara que é um alto executivo de uma multinacional, deixando a filha passar por essa situação. E aí, quando ela chegou até nós, disse assim, mas já avisaram para mim que dos 2 anos para trás, né, eu não posso cobrar. Eu disse, nanani, não. Essa regra vale para sua mãe. Se a sua mãe não cobrou dos 2 últimos anos, ok. 2 últimos anos para trás, prescreve. Então ela só pode cobrar dos 2 últimos anos para frente. Mas você, enquanto não completar os 21 anos, porque depois que completa a maioridade, tem um prazo prescricional de 3 anos para então prescrever, né? Para então aquele direito morrer. Vamos falar assim, vamos trocar em miúdos para você entender? Ela completou 18 anos, tem ainda 3 anos para poder reivindicar na justiça a pensão alimentícia que o pai deixou de pagar a vida toda. E aí, amigos, quando a gente foi fazer o cálculo da pensão alimentícia atrasada, que a gente já estava de posse dos contra-cheques desse genitor, desde quando ele foi admitido lá nas multinacionais que ele trabalhava, a fortuna, vamos dizer assim, de pensão alimentícia atrasada ultrapassou os R$400 mil. Ora, é uma vergonha, não é? É uma vergonha? É. Mas, infelizmente, tem homens capazes de tudo. Aqueles que estão desempregados e se utilizam do desemprego como desculpa para não pagar a pensão, como se o fato de estarem desempregados fosse suficiente para que a criança não comesse, não bebesse, não vestisse, não andasse, não tivesse a necessidade de sobreviver dignamente. E ainda tem aqueles que ganham salários vultuosos, absurdos, enormes, acima da média nacional, e que se negam a pagar a pensão alimentícia. Úrsula, mas essa menina tinha uma decisão, não tinha? Tinha. Ela tinha uma decisão. Mas o genitor trabalhava numa multinacional e num determinado momento ele trocou de multinacional. E quando ele trocou, a mãe dessa menina já não tinha conhecimento qual era a empresa para a qual ele foi trabalhar. E ele, obviamente, né, munido de muita má fé, de muita maldade, deixou de levar a decisão judicial fixando a pensão alimentícia para o RH da nova multinacional que o empregou. Então, ele deixou de pagar a pensão alimentícia desde quando ele mudou de emprego. E aí, amigos, essa menina ficou a infância e a adolescência e o início da juventude todinha vivendo de migalhas, vivendo de doações e sobrevivendo pela misericórdia de Deus. É para ter misericórdia de um homem desse? É para ter compaixão? É para ter pena? Pena é quem tem a galinha, amiga! A gente não tem que ter pena desse tipo de genitor de jeito nenhum. É para distribuir a ação de execução mesmo. Pelo rito da prisão é prisão, pelo rito da penhora é penhora. E taca-lhe o pau. Sabe por quê? Ninguém teve pena de deixar você e sua filha, ou seu filho, vivendo à míngua. E você teve que se virar. E o mais engraçado é que esses genitores, na maioria das vezes, pagam valores de mixarias, valores irrisórios de pensão alimentícia. Enquanto a mãe foca absolutamente tudo que ela tem em prol do filho. Ah, mas o pai vai dar 30%, 25%, 20%. A mãe doa e disponibiliza os 100% das suas remunerações. 100% das remunerações de toda e qualquer mulher que também é mãe vai ser direcionada direta e indiretamente para os seus filhos. Portanto, se a mãe se vira, por que o genitor não tem que se virar? Tem que se virar sim. Se não pagar, não tem problema não. 90 dias de resort, vendo o sol nascer quadrado. Não tem melhor férias do que essa. Pensa bem, mamãe. Você vai disponibilizar para o genitor um tempo de isolamento e reflexão. A reflexão é algo muito necessário na vida do homem. E ele vai estar lá sozinho, ele vai estar lá sem o celular,
ele vai estar lá sem um notebook, sem internet, ele vai estar lá com uma grande parte do tempo voltada para a reflexão. Quem eu sou? Por que estou aqui? Será que minha filha ou meu filho merecia que eu fizesse o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para mudar? Né? E aí, amiga, de duas uma. Ou ele sai de lá com um novo pensamento, tipo, não quero voltar mais para aqui, a partir de agora eu vou pagar toda a pensão alimentícia que tiver atrasada. Ou ele sai de lá pior do que entrou, e aí entrega ele na mão de Deus, continua reivindicando os teus direitos dos seus filhos, né? E vida que segue. Agora, para você que está me assistindo, se porventura está sentindo medo de cobrar pensão alimentícia, eu tenho um recado para te dar. A Lei Maria da Penha está aí para você pedir medidas protetivas, caso você se sinta ameaçada, coagida, intimidada pelos genitores, pelos reprodutores dos seus filhos ou pelo seu ex-companheiro, seu ex-marido. Portanto, não se cale. Busque ajuda da sua rede de apoio, busque ajuda das autoridades policiais e judiciais, vá numa delegacia civil ou numa DEAN, se tiver DEAN na sua cidade, registre um boletim de ocorrência. E eu quero dizer uma outra coisa. A ausência de pagamento da pensão alimentícia, ela não tem repercussões só na área civil. Ela também tem repercussões criminais, porque o abandono material é previsto no Código Penal, no artigo 244, se eu não me engano, do Código Penal, que diz assim, ó, é crime o abandono material de incapaz. O seu filho, na condição de menor de idade, de alguém que precisa de você e do seu ex-companheiro, para se sustentar, para sobreviver, precisa sim dos cuidados. E na medida em que o pai se ausenta dessa responsabilidade, ele está abandonando materialmente. E o abandono material é crime, está previsto no Código Penal e, portanto, tem repercussões criminais também o atraso da pensão alimentícia. E não bastasse isso, na maioria das vezes, quando o abandono material é uma realidade naquela família, o abandono afetivo também passa a ser uma realidade. Aí o genitor some no mundo e não quer saber nem de pagar, nem de visitar. Nem de visitar, nem de pagar. Nem de sustentar, nem de acolher emocionalmente. E aí, para o abandono afetivo, também você pode se movimentar através de uma ação, pedindo uma indenização por dano moral pelo abandono afetivo dos seus filhos. E aí você vai, obviamente, passar seu filho pelo psicólogo, buscar um laudo que fale desses prejuízos emocionais que o abandono paterno tem causado à criança, para buscar o judiciário e buscar no judiciário os seus direitos dos seus filhos. O que não dá, amiga, é para ficar calada. E olha, geralmente eu quero concluir o programa de hoje com um videozinho, o vídeo de uma psicóloga que fala assim, quando o cara é um péssimo marido, ele também tende a ser um péssimo pai. Então, infelizmente, apesar de muita gente acreditar que nada separa as coisas, ele não se viu como marido, mas como pai ele presta. Ó, inclusive tem juízes falando por aí. Tem uma juíza que nas redes sociais diz assim, não, ele pode até bater na ex-mulher. Eu vou trazer aqui semana que vem. Ele pode até bater na ex-mulher, mas às vezes ele é um bom pai. Ele pode até deixar de pagar a pensão alimentícia para o filho, para a ex-mulher. Mas para o filho, às vezes, ele vai ser um bom pai. Ó, amiga, ó. Se ele não prestou como marido, dificilmente ele vai prestar como pai. Que a maioria deles, quando termina o casamento, esquece que tem filhos. Essa é a realidade. Então, eu vou deixar para a semana que vem o vídeo dessa juíza e o vídeo dessa psicóloga falando para nós que não tem como dissociar. Se ele não prestou como marido, ele não vai prestar como pai. Se ele agrediu a esposa na frente dos filhos, provavelmente ele vai agredir as crianças, ele vai se transformar numa ferramenta que coloque em xeque ou em risco a integridade física e emocional dessa criança. Mas voltando para o nosso assunto, porque eu já preciso concluir, a produção está aqui dizendo encerrou. Mova-se. Você precisa reivindicar na justiça a pensão alimentícia dos seus filhos. Se você não tiver condição de procurar um advogado particular, procura a Defensoria Pública da sua cidade e o Ministério Público da sua cidade, porque o Ministério Público tem a obrigação de distribuir as ações criminais atinentes ao abandono material das crianças, dos menores, tá certo? Um beijo e até semana que vem.